Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Não somos imitadores de Paulo. Nós não somos imitadores do apóstolo Paulo, um homem que viveu há 2000 anos em outros costumes. O que servem para nós são as conquistas espirituais que foram reveladas a Paulo, que servem para todas as gerações depois da cruz. Como é que nós vamos seguir um homem que viveu há 2000 anos? Lembrando que ninguém andou com um Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado é espírito, ele habita, ele mora dentro de nós. Quem andou? Os judeus andaram com Jesus de Nazaré. Eu tenho falado aqui que houve 3 manifestações de um único Deus. O Deus que falava aos profetas para falar com o seu povo. O Deus que habitou, se fez carne e habitou no meio do seu povo, os judeus. Porque Mateus 15, 24, ele diz que eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mateus 26, 28, ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Quando a Bíblia fala todos, esse todos não é literal, está se referindo a muitos. A gente vai ver isso nessa mensagem. Então a primeira manifestação de um único Deus, foram 3, de um único Deus. O Deus que falava com um profeta para falar com seu povo, o Deus que se fez carne e habitou no meio dos judeus, e a terceira e última manifestação de Deus, o Cristo ressuscitado que habita, que mora e que reside dentro de nós e que não andou com ninguém, nem com Paulo. A gente vai entender que isso que Paulo falou aqui, nós não somos imitadores de Paulo. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz, tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Repito, ninguém andou com um Cristo ressuscitado. Então isso aí foi uma maneira que Paulo usou, uma figura de linguagem, para dizer que todos ali, não só coríntios, todos que ele pregou, foram 14 cartas, 11 destinatários. Paulo estava querendo dizer, quando ele diz sede meus imitadores, com relação ao entendimento do evangelho da graça que ele recebeu no terceiro céu, no paraíso. Quem andou com Jesus de Nazaré foram os judeus. Olha só o que João diz aqui, 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele quem? No Nazareno, também deve andar como ele andou. O Nazareno andou na terra. Não é? Foi a segunda manifestação de Deus. O próprio Deus se fez carne e habitou no meio deles. Hebreus 2,14, que ele também, o próprio Deus, participou de carne e sangue, assim como os filhos. É maravilhoso, Hebreus 2,14, né? Então, o próprio Deus recebeu ali um revestimento de carne, um invólucro de carne do sexo masculino e recebeu o nome de Jesus de Nazaré. Entendeu? Então, foi a segunda manifestação de Deus. Então, esse Jesus de Nazaré viveu na terra durante 33 anos e ele ensinou, ele falou sobre parábolas com relação ao reino de Deus, falou tudo. Então, João, quando diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele, o Nazareno, andou. Mas Paulo não andou com Cristo ressuscitado, aquilo ali ele usou uma figura de linguagem para repassar as revelações que ele recebeu no terceiro céu, no paraíso. Paulo só teve 2 encontros com um Cristo ressuscitado. Ele não andou com ele, mas ele teve a caminho de Damasco, quando ele deixou de ser Saulo e passou a usar o nome de Paulo. Quando ele ainda perseguia a igreja. Estava crescendo e ele era perseguidor, ele mandava matar os cristãos. Atos 9, 3, 4 até o 6. E
Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, a Bíblia não fala que caiu de um cavalo, acredita-se que sim, que foi de um cavalo, mas a Bíblia não revela. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O 5 e o 6. E disse ele: Quem és? Jesus? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Foi quando mais na frente Deus revelou em sonho a Ananias o que ele deveria fazer. Então esse foi o primeiro encontro que Paulo teve com um Cristo ressuscitado. Olha o que Paulo fala em Romanos 7, 18 e 19. Porque se a gente for seguir Paulo, nós vamos fazer isso. Paulo fazia coisas ali dos costumes e a própria carne de Paulo fazia o mal. Só que Paulo não teve o entendimento que a carne não pode frustrar os planos de Deus. Olha só o que Paulo diz. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Entendeu? Então Paulo está dizendo ali que a carne dele não fazia a vontade dele. Então Paulo, a Bíblia não revela o que ele fazia, mas está claro que ele praticava algum mal. Só que ele não teve o entendimento que a vontade da carne, a carne faz a vontade de Deus. Eu tenho falado isso. Você acha que a carne, Deus fez uma carne para frustrar os planos dele? Se você fosse fazer criaturas para servir a você, você ia fazer criaturas para desobedecer a você? Óbvio que não. Como é que Deus vai fazer uma carne, uma natureza humana para frustrar os planos dele? Ele não seria soberano. Me diga uma coisa. O tempo do nosso espírito já está determinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Está lá o Salmo 139, 16. E Efésios 1,4 diz que ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, o nosso tempo de vida aqui na Terra já foi escrito, já está determinado. Nós não vamos morrer nem um minuto antes, nem um minuto depois daquilo que Deus já determinou, já escreveu. Porque se eu morrer antes do prazo que ele determinou ou depois, ele não é soberano e os planos dele foi frustrado. Jó 42, 2 diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ora, só porque Jó falou isso para ele, é só para o povo ali daquela época? Óbvio que não. Teria que falar nos 66 livros da Bíblia. Êxodo 20, 12 diz, Deus diz: honrar pai e mãe. Oi, não é para honrar pai e mãe não, é? Para honrar pai e mãe teria que estar escrito nos 66 livros da Bíblia? Não. Esse é um mandamento universal. Isaías 45, 7. Eu causo bem, eu causo mal, luz, treva. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Oi, ele se referiu ali ao seu filho Ciro, ungido Ciro. Oi, mas foi só para Ciro? Teria que ter escrito nos 66 livros da Bíblia para dizer que Deus faz o bem e Deus faz o mal. Paulo teria que ter escrito nas suas 14 cartas? Óbvio que não. Então Paulo está dizendo aí que ele fazia o mal. Então a carne do ser humano faz sim a vontade de Deus. Por quê? Se o tempo do Espírito, Deus determinou para o meu Espírito passar aqui 80 anos, e eu tenho uma carne que Deus não tem um controle sobre ela, significa que eu posso frustrar os planos de Deus. Quer dizer que Deus fez o meu espírito para viver aqui na terra durante 80 anos e a minha carne chega e diz: não, eu vou tirar minha própria vida, aí eu me mato, porque na medida que a carne morre, o espírito volta. Percebeu aí a heresia de dizer que a carne não faz a vontade de Deus?
que a natureza humana não pertence a Deus? E quem fez a natureza humana? Existe alguma coisa no universo que não tenha sido criado por Deus? A pessoa vai dizer o que? Não, a natureza humana é genético, é hereditário, veio dos pais. Oi, isso vai chegar em Adão e Eva. Quem fez Adão? Quem fez Eva? Repito, não existe nada no universo que não tenha sido criado por Deus. Repito, se eu posso frustrar os planos de Deus e posso destruir a minha vida, quando eu destruo a minha vida, o Espírito volta, porque o Espírito é imortal, ele é eterno, por isso que ele diz que é o Pai do Espírito. Ele não diz que é o pai da carne, porque a carne é mortal. A carne vira pó, junto com a alma. Mateus 10, 28. Corpo e alma para o inferno, para a sepultura. A alma é a mente, é o psique, os 86 bilhões de neurônios. Tudo isso vira pó. O que volta, o que retorna intacto, sem gênero, é o Espírito. Então, se eu posso destruir a minha vida, automaticamente eu estou dizendo para o Espírito, volte. Não, a volta do Espírito já foi determinada por Deus. Percebeu aí que a minha carne não pode frustrar os planos de Deus? Olha o que diz aqui Paulo, 2 Coríntios 12, 2 a 4, Paulo fala, né, a revelação que ele teve, ele foi ao terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis. Essas palavras servem para todas as gerações depois da cruz, a nossa e as que virão, que a terra não vai se acabar. Eclesiastes 1,4 diz que gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Dizer que a terra vai acabar, vai pegar fogo, gera uma grande receita para esse maldito sistema religioso. Estamos nos últimos dias, outra heresia, outra fonte de renda. Paulo escreveu uma carta para Timóteo dizendo que ali, naquela época, eles já estavam passando os últimos dias. Que últimos dias? De Israel. A parúzia ali estava prestes a acontecer. Hebreus 10, 37, Paulo diz, aquele que em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Paulo não sabia que seria no ano 70, mas ele sabia que estava à porta. Apocalipse 14, 7 diz, é chegado o juízo. O juízo chegou. Viu aí? Então a parúzia ali foi no ano 70, a volta de Jesus foi a destruição de Jerusalém, que todo olho viu. Que olho? Os judeus que o mataram, que o crucificaram, que o rejeitaram, viram a volta de Jesus como juiz de Israel, que foi a destruição do templo. Ele vindo nas nuvens, trazendo juízo. Então Paulo diz aí, conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos atrás, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Não foi ao reino de Deus, não. Reino de Deus é aqui na terra, que é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Nós que estamos na graça, que entendemos a graça, que Deus decidiu abrir o entendimento de alguns, nós contemplamos o reino de Deus que está dentro de nós, que é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Aos nossos irmãos eleitos, abençoados, que estão dispersos aí nas religiões, Deus decidiu não dar um entendimento a eles. Por isso que eles estão sempre lutando, guerreando, brigando com o diabo, com o demônio. É uma luta constante, 24 horas por dia. E nós somos um povo privilegiado. Somos filhos gerados da livre. Nós estávamos nesse sistema religioso, mas quando a gente ouvia uma mensagem da graça, eu tenho falado isso aqui em outras mensagens, a gente sabia que tinha algo errado, a gente não concordava, mas a gente não sabia o que era, porque até então nós não tínhamos ouvido uma mensagem da graça. Quando a gente ouviu uma mensagem da graça, glória a Deus, era isso que estava faltando. Eu sabia que tinha algo de errado. Então nós saímos da escravidão, porque Paulo fala que aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. A lei, né,
batismo nas águas, jejum, ir para o monte, candelabro, Páscoa judaica, tudo isso aí é maldição, Paulo estava dizendo, porque são obras da lei. Por isso que eu digo que só tem sinagogas que levam os filhos de Deus para antes da cruz. Eles não entendem o Jesus de Nazaré do Cristo ressuscitado, o antes da cruz com o depois da cruz. Romanos 7,4, Paulo fala que eles lá, morreram para Cristo através do seu corpo, o Nazareno, para pertencermos ao outro. Que outro? Vírgula, aquele que ressuscitou dos mortos. Não é mais o Nazareno, agora é o Cristo ressuscitado. Não é mais cerimonialismo, agora é o ministério da graça, da fé, do Espírito. Glória a Deus por essa palavra. Então Paulo está dizendo aí que ele foi ao paraíso, ao terceiro céu. Não importa se ele foi em corpo ou em espírito, o que importa é que ele foi e ouviu palavras inefáveis. Então quando Paulo fala que eles devem ser seus seguidores, é com relação ao entendimento. O Evangelho da Graça. A única coisa que serve para nós, que veio de Paulo, são as conquistas espirituais. Não é os mandamentos, as doutrinas de Paulo. Eu tenho mensagem que eu falo isso. Não servem para nós. Paulo teve muitas histórias e revelações. O que servem para nós são as revelações. Não vem com doutrinas e ensinamentos de Paulo, de um homem que viveu há 2000 anos, para a gente não, meu querido. O que servem para nós são as conquistas espirituais. Olha só, 2 Coríntios 5, 15 e 16. E ele morreu por todos. Todos quantos? Os eleitos. Né? Todos os eleitos. Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, olha, tremenda essa passagem, né? Daqui por diante, da cruz para cá, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, o Nazareno, contudo agora, da cruz para cá, já não o conhecemos mais. Não é mais o Nazareno, é o ressuscitado. E veja que Paulo diz que a ninguém conhecemos segundo a carne. Meu querido, é a carne que está na religião. É a carne que ativou a religião católica, espírita, macumbeiro, pai de santo, testemunha de Jeová, ateísmo. Tudo isso é a carne. É um eleito, é um abençoado, é um espírito perfeito. E esse espírito vai voltar para Deus. Agora, Deus não é a favor da unanimidade. Todas essas etnias, maneira de falar, de se expressar, de se vestir, tudo é da vontade de Deus. Eu tenho falado aqui que Deus é como se fosse um autor de novela. Todos os personagens fazendo a vontade de Deus. Então, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Abençoados, seja qual for a sua confissão de fé, a maneira de você agir, de pensar, não importa a nossa maneira de agir ou pensar com relação aos planos de Deus. Os planos de Deus não estão condicionados ao nosso agir. Lembrando que a nossa ação é da vontade de Deus, mas ainda que não fosse da vontade de Deus, a atitude da nossa carne jamais iriam frustrar os planos de Deus. Deus não depende de mim para fazer em mim a vontade dele. Deus não depende de você para fazer em você a vontade dele. Ele é Deus, ele é soberano. Você percebe que até no meio da graça tem um ensinamento aí totalmente distorcido, equivocado, como se Deus estivesse fazendo um plano para cada ser humano, dependendo das atitudes do ser humano. Deixa eu ver aqui como é que ele vai se comportar. Não, meu querido, ele é Deus. Repito, a nossa maneira de agir, a nossa fé, a nossa maneira de pensar não está condicionada aos planos de Deus.
ele ditou, ele fez, ele escreveu tudo e ele vai cumprir, independente do meu agir ou do meu pensar. Ele é Deus, ele é soberano, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é um Deus lindo e maravilhoso que não precisa de mim nem de você para colocar os planos dele. Isso chama-se soberania, que a religião, até essa religião da graça, está anulando a soberania de Deus. No sistema religioso antigo tem um Satanás. Na graça tem essa carne aí que Deus fez e nem ele na causa. Se assim fosse, ele não seria soberano. Ao 17 e o 18, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo está dizendo aí com relação ao entendimento, porque tem aqueles eleitos de Deus, espíritos perfeitos, completos, que não tiveram entendimento. Deus decidiu não dar um entendimento, e a carne dele está praticando a maldade, lembrando que essa maldade também é de Deus. Então, quando a pessoa tem um entendimento, ele é uma nova criatura em suas atitudes, em suas ações. Mas Paulo fala lá em Romanos 6,6 que o velho homem ficou na cruz. Romanos 6,3 foram batizados na cruz. E Romanos 6,6 diz que o velho homem, o nosso grupo de pessoas local aí, ficou na cruz. Então nós já nascemos novas criaturas. Agora, existem aqueles que não têm esse entendimento, mas espiritualmente eles são já novas criaturas, ainda que a boca não confesse, ainda que a atitude da carne não se manifeste. Nós já nascemos batizados e já nascemos novas criaturas. Paulo, quando fala isso, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, ele está dizendo para os eleitos que têm um entendimento. Então, aquele que tem um entendimento, ele não tem prazer nos prazeres da carne. É isso que Paulo está falando. Mas em espírito, todos nós que nascemos depois da cruz, já nascemos novas criaturas, já nascemos batizados. Agora, quando temos um entendimento, nós somos batizados pelo lavar da água mediante a palavra. Glória a Deus, Efésios 5:26. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Essa reconciliação aí se refere ao Espírito, né, que não tinha um entendimento. Então se refere aí ao Espírito. E tudo isso provém de Deus, que nos, grupo de pessoas, reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que tiveram o entendimento da palavra. O fato de não ter o entendimento não significa que não seja um eleito, é um espírito perfeito, mas que Deus decidiu não abrir o entendimento. Efésios 1:17 e 18, Paulo oro para que Deus lhes dê. Olha, ele estava diante dos eleitos ali. Deus dá a um o entendimento e não dá a outros. A gente convive com pessoas dentro de casa que têm um entendimento e o outro não. É Deus. Se Deus decidiu não dar um entendimento, quem somos nós? Né? São filhos abençoados, eleitos, mas são filhos gerados da escrava. Não tem jeito, não devemos bater de frente. Mistério de Deus. Ao 19 e o 20. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, com relação ao entendimento, o mundo de Israel ali, não lhes imputando os seus pecados, pecados, transgressão de lei, e pôs em nós, grupo de pessoas, a palavra da reconciliação. Viu aí? A palavra, o entendimento, de sorte que somos embaixadores. Somos quem? Os eleitos ali da época, porque na época de Paulo tinha um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação, que foi no ano 70. Então Paulo, quando fala ali, existia ímpios que não possuíam espíritos. Hoje não. Todos nós, eu creio que somos eleitos de Deus. Os ímpios que não possuíam espíritos, eles foram feitos por Deus para que Deus concluísse a sua obra literária. Hoje não mais.
Hoje é como as estrelas do céu, a areia da praia, a descendência de Abraão. Então eu creio, eu tenho falado isso, que não existem mais filhos da perdição. Então, de sorte que somos aqui, nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós, grupo de pessoas, rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então esse rótulo aí de pastor, de bispo, de apóstolo, de embaixador de Cristo, isso é uma heresia. Isso é para mostrar uma certa santidade, essa hierarquia. Não existe mais isso. Hoje é uma única terra e um único povo, os eleitos de Deus, cada espírito cumprindo sua obrigação. É o autor da vida, nós somos filhos, ele é pai, nós somos o barro, ele é o oleiro, nós somos criaturas, ele é o criador. Todos, ricos, pobres, negros, brancos, todos espíritos perfeitos, cada um fazendo a vontade de Deus. A qualquer momento, determinado por Deus, esse espírito será arrebatado. E esse espírito vai voltar, desta vez com um novo corpo glorioso igual ao dele. Então não existe mais essa hierarquia. Isso foi para aquela época quando havia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação, que foi no ano 70. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 11, a gente vai ler vários versículos. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições. O que é que nós temos a ver com isso? Como é que nós vamos seguir as tradições de Paulo? Não somos seguidores de Paulo. Eu os elogio, a igreja de Corinto lá, eu os elogio para se lembrarem de mim, por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições. Que tradições dos judeus? Paulo era um judeu. Exatamente como eu as transmiti a vocês aí de Coríntios. Olha o 13, 11:2, 11:3. Quero, porém, que entendam que o cabeça do homem, de todo homem, é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada a cabeça. O que é que isso tem a ver com nós? Vai seguir essas doutrinas de Paulo? Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Olha o que Paulo diz, Filipenses 3, de 5 a 7, ele conta ali a vida dele. Um judeu, o que é que nós temos a ver com isso? Você percebe aí que esses textos que eu li agora em Coríntios, o que é que nós temos a ver com essas doutrinas de Paulo? Como é que eu vou seguir Paulo? Um homem que viveu há 2000 anos. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Paulo era um religioso. Por isso que Paulo diz, examinai tudo, retenham o que é bom. Paulo era um religioso. Na época de hoje, ele era um grande religioso. Paulo disse lá para algumas pessoas, vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm o entendimento. Você vê o católico, o evangélico, o espírita, né, o testemunho de Jeová, esses abençoados eleitos que estão dispersos aí na religião, eles não têm o entendimento da graça, mas eles têm zelo por Deus. Mas não tem com entendimento. Você vê aí, tem pastores aí, grandes empresários do sistema religioso,
O cara tem milhões de seguidores, ele lança um livro, vende milhões de exemplares, são milionários pregando heresia, mentira, pregando medo e terror, e ele chega para esses seus seguidores e bota oração da manhã e oração da noite. O cara tem, né, parece uma almofadinha, a mulher, filhos, uma família bonita. O camarada, a mulher, o homem que não tem o entendimento da graça e vê um homem desse dizendo que vai orar por ele, por ela, de manhã e de noite. Ora, se a pessoa acredita que o Satanás está ao nosso derredor, como Pedro fala lá em 1 Pedro 5,8, que Pedro está se referindo à carne, que essa sim anda ao nosso derredor, bramando como um leão feroz, buscando a quem possa tragar. Por isso que Pedro diz, sede sóbrio, beba com moderação, cuidado, vigiai, porque o diabo anda ao nosso derredor. Só que esse pastor, esse empresário, ele prega literalmente que o diabo anda ao redor das pessoas. Aí ele se coloca à disposição no canal dele para orar de manhã e de noite. A pessoa não tem um entendimento da graça, se inscreve no canal, o cara tem milhões de seguidores. Quando o cara lança um livro, vende milhões de exemplares. O cara é milionário, pregando medo, heresia, mentira, terror. E as pessoas, por falta de conhecimento, se inscrevem, compram um livro, compram um e-book, participam de campanhas e alimentam esse sistema religioso por falta de conhecimento. Por isso que Paulo diz, vocês têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Então Paulo está dizendo, ó, mas o que para mim era lucro, ele acreditava, como ele judeu aí, para mim era lucro, ele acreditava, ele tinha zelo por Deus, mas ele não tinha entendimento. Ele só passou a ter entendimento quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis. Olha o que ele diz aqui no 8. Mais do que isso, considero tudo como perda. Tudo que ele conheceu, a religião, ele considera como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Olha só, Paulo diz que tudo que ele aprendeu na religião, ele era um religioso ferrenho, e ele diz, tudo que eu aprendi é esterco, fezes de cavalo, fezes de animal. Ao 9, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé, viu aí? Em Cristo, a justiça que procede de Deus se baseia, não é no cerimonialismo não é nas campanhas mais não, agora se baseia na fé. Eu tenho dito isso aí, a graça é um ministério da fé, do Espírito de Deus, não tem mais campanhas, não existe campanha na Bíblia, não existe mais cerimonialismo, agora se baseia na fé. O 10 e o 11, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa ressurreição foi no ano 70. Hoje, quando o eleito de Deus morre, imediatamente o Espírito volta, desta vez com um novo corpo glorioso igual ao dele. Filipenses 3:21. Meu querido, a morte de um eleito é alegria para Deus. Quem sofre é quem fica aqui. É o que eu digo, o Espírito reina, mas a carne sofre. Paulo disse que o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então nós não devemos ser seguidores de Paulo. Isso é uma heresia que estão pregando aí. Tá bom, abençoado? Então, ó, o WhatsApp da Rádio São João, Rio do Peixe. Está acontecendo um verdadeiro, eu tenho falado isso, você não tem ideia do rebuliço que está acontecendo na cidade. Eu estou quase todos os dias aqui conversando com o Isidro. Meu querido, nós estamos levando alimento, literalmente alimento, comida para as pessoas que estão passando muitas necessidades. Eles estão tendo uma verdadeira metanoia no entendimento da graça. As religiões ali que dominam o local estão entrando em desespero.
porque o povo está abrindo um entendimento. Então a gente está levando alimento para o corpo, alimento para a alma, e estamos também ajudando os comerciantes que estão passando por grandes dificuldades. Na próxima mensagem eu vou mostrar aqui a quantidade de cestas básicas que a gente vai entregar, e eu vou fazer aqui uma prestação de contas que durante essa semana eu recebi alguns depósitos, não eu, mas as pessoas quando entram no canal, no WhatsApp, na minha linha de transmissão, eu passo para elas a conta bancária do comerciante. Esse comerciante que a gente está ajudando esse mês é um comerciante que está na graça, seu João. Ele está com uma situação financeira muito difícil, as prateleiras vazias, e esse mês, todas as cestas básicas que a gente está recebendo, a gente vai comprar a esse comerciante. Então essa semana eu já recebi várias doações de pessoas que depositaram na conta do seu João, direto na conta dele. Então você que está desejando aí contribuir com uma cesta, duas ou mais, você entra em contato com esse número do meu WhatsApp, esse segundo aí que está na tela, para que eu possa mandar para você o número da conta do comerciante, do seu João, lá de São João do Rio do Peixe. Você faz o depósito e manda o print do depósito para mim. Eu encaminho para Isidro e Isidro vai lá no mercadinho desse comerciante e pega a cesta básica. Então, durante essa semana, a gente está pretendendo entregar aí entre 10 e 20 cestas básicas para a glória de Deus. Então, o WhatsApp da rádio é 83 9913 1351. 83 9913 1351. Toda segunda, quarta e sexta, das 17 às 18 horas. Meia hora antes, quando é 4h30, Isidro já está na rádio. Então você já pode mandar uma saudação. É muito bom que você interaja na rádio. Manda uma saudação. Isidro, graça e paz. Meu nome é fulano, eu sou da cidade, do estado. Se você fora do país, do Brasil, você fala, porque isso é muito importante para o crescimento da programação do canal Acorda Povo de Deus, que está pregando o Evangelho da Graça na cidade de São João do Rio do Peixe. Uma cidade pobre, carente, que fica quase 500 quilômetros de João Pessoa. Então esse é o telefone da rádio, segunda, quarta e sexta. Ao invés de você mandar para mim, porque está cada vez mais difícil interagir com os abençoados através do canal do WhatsApp, que é esse abaixo. Então você já manda direto para Isidro, tá certo? Essa mensagem. 83 99 13 351. Segunda, quarta e sexta, das 17 às 18 horas. E o canal do WhatsApp, eu repito, eu perdi o meu celular com um chip, recuperei o chip, mas eu perdi muitos contatos. Você que quer interagir comigo, na medida do possível, você fora do Brasil, você disca aí, mais 55 83, que é o DDD da Paraíba, 8620 9327. 83 8620 9327. Na medida do possível a gente pode interagir, mas quando você está na minha linha de transmissão, toda vez que eu coloco uma mensagem no YouTube, eu aviso também a você que está na minha linha de transmissão, e também às vezes eu coloco mensagens de textos na linha de transmissão. Tá bom? Então esse é o meu WhatsApp para interagir comigo. 83 8620 9327. Quero fazer aqui uma saudação para Franquio. Isso mesmo, Franquio de Fortaleza, Ceará. E Joãozinho, João, mais conhecido como Joãozinho de Parnaíba, Piauí. Franquio e Joãozinho. Graça e paz, abençoados. Estamos interagindo aqui no WhatsApp. E eu fico muito feliz com isso, tá certo? Acesse a playlist do canal. Quando você coloca Acorda Povo de Deus, do lado direito tem a playlist. Lá tem mensagens focadas em determinado tema. Peço que você se inscreva no canal, clica no sininho, aperta todas, dá um like, dá um joinha, faz comentário e principalmente compartilha essa mensagem com outras pessoas, no seu grupo de WhatsApp, no Facebook. Não bate de frente, simplesmente diz, eu creio nisso aí. Se for um filho eleito gerado da livre, ele vai entender. Se for um filho gerado da escrava, não tem jeito, ele não vai entender, mas a gente deve compartilhar. Um prega, outros compartilham e Deus dá um entendimento para a glória dele, tá certo? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus.
Graça e paz.